Olá, pessoal do terceiro ano A, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje é dia 28 de 5 de 2021 e vamos agora fazer a correção da aula que eu passei para vocês, o roteiro de estudos. Primeiro passei uma história bem legal para vocês assistirem, depois fazer a interpretação e na continuidade a gente vai fazer o exercício de português, de língua portuguesa, falando sobre os sons, então, do M, do N e do tio, continuando esta ideia. Nós vamos para a página 261 do livro. Olha só, essa página aqui, ó, 261 do livro. Eu vou ler essa parte aqui, que é uma parte do conteúdo que tem a ver com a nossa aula de português. Vogais seguidas de M, N ou tio, como as que você viu na atividade anterior, tem som nasalado. O que é isso, som nasalado? Som assim, ó, tá? Ou seja, parte desse som é produzido pelo nariz. Quando isso acontece, chamamos a vogal de vogal nasal. Observe. Então, vogal seguida de M, sombra. Então, o nasal, depois a vogal fica com esse som nasalado que a gente chama. Vogal seguida de N, acende. Então, som nasal N, depois a vogal, tá? Não fica aberto. Vogal também com sinal gráfico tio, no tio, em cima, né? Como em da palavra galã, som nasal, ou hortelã, tá? 6. Pronuncie as palavras abaixo, prestando atenção no som delas. Ligue cada palavra ao grupo correspondente. Então, neste exercício, olha lá, nós temos dois tipos de palavras de sons. Então, a letra A, essa A aqui, ó, palavras que tem som vogal nasal, esse som no som e tem o som A, tá? Então, olha lá. B, palavras que não tem vogal nasal. Não tem vogal nasal, então é o som aberto. Olha lá. Vila, som aberto, então não tem vogal nasal. Lá, olha, tem até o quê? O som aqui, o acento agudo, então vem para essa parte aqui. Lombo, vogal que? Nasal. Vilã, vogal nasal. Gato, não é a vogal aberta, tá? É a letra B. Lã, vogal nasal. Lobo, não é a letra B, tá? Vogal aberta. Canto, vogal nasal, certo? Então, este é o exercício da página 261. Depois, na página 262, nós temos, então, caça-palavras com palavras com tio, tá? Com som e ão. Tô começando daqui, ó. Irmã, não tem tio, então você vai ter que colocar o tio, tá vendo? Ó? Maçã, tá vendo? Mamão, mão. Aqui também, ó, na diagonal, não. Aqui, coração, emoção. Aqui, cidadã e balão. E aí você tem que colocar tio, certo? Tio nessas palavras, porque elas não têm, certo? Você vai encontrar essas palavras e vai colocar o tio conforme o necessário, tá bom? Então, era só isso de português pra gente, então, fazer uma revisão do conteúdo de ontem, que a gente estudou sobre esses sons, som aberto e som, o quê? Nasalado, né? Vogais nasais, gramaticalmente. E lembrando que a mamãe sempre dá a mão pro papai e pro bebê. O som an, em, in, on, quando tem P e B, você coloca M. Se não, coloca N, tá bom? Com esse som an, em, in, on. Depois nós vamos para o livro de matemática, na página 28, certo? Na página 28 vai falar sobre comparação de números até 999. Exercício número 1. Veja nos quadros abaixo a pontuação de cada amigo de Ana.
ao final de uma rodada de videogame. Depois, junte-se a um colega e responda as questões a seguir. Você não vai se juntar ao colega, você vai fazer o exercício e agora você vai o quê? Corrigir este exercício. As pontuações foram essas, olha. Simone, ela fez 263 pontos, o Ricardo fez 175, o Andréa fez 321, o Felipe 241, a Bruna 415. O Fernando fez 293, o Rafael 418, a Marcela 207, a Ana fez 330 e o Pedro fez 390. Essas foram as pontuações. E agora tem um exercício em cima de tudo isso. Letra A. Quem fez mais pontos? Ricardo ou Fernando? Tá aqui. O Ricardo fez 175 e o Fernando 293. Claro que o Fernando fez mais, então você vai colocar Fernando, tá bom? Na letra A. Depois o pontinho. Como vocês pensaram para responder essa questão? Observando a centena. Olha aqui, ó. 100 do Ricardo e aqui, ó, 200. Ele tem o quê? 200. Ele tem 100 a mais. 100 pontuações a mais. Depois no exercício B vai falar sobre isso, então, tá? Das pontuações do Ricardo e do Fernando. Olha lá. Veja como Ana pensou para descobrir quem fez mais pontos. Aí, para saber qual número é maior e qual número é menor, observo as centenas. Então, 293 é maior que 175. Então, olha aqui, ó. O Ricardo e o Fernando, ó. 175 e 293. Até marquei, olha, tá vendo? A centena aqui e a centena aqui, tá? Certo? Depois, o que vocês acham do modo como a Ana pensou para responder essa questão? Achei ótimo, ótimo, excelente, tá? C. Quem fez menos pontos? Andréa ou Ana? Olha só, Andréa fez 321 e Ana fez 330. Quem fez menos foi o Andréa, tá? O Andréa fez menos. E aí, na sequência do exercício, na letra D. Se as centenas forem iguais, comparamos as dezenas, que foi isso que aconteceu, ó. Tá vendo aqui? Os dois, o André e a Ana fizeram 300, tá vendo? Aí então a gente vai para a dezena, tá? E aí a gente compara. 20 é o quê? Menor que 30. 20 é menor que 30. Então, o André fez menos pontos. Exercício 2. Complete a fala de Ana sobre a comparação dos pontos de Rafael e Bruna. Então, você tem que escrever isso, ó. Comparando a pontuação dos participantes, observamos que se as centenas e dezenas forem iguais, comparamos as unidades. Então, 418, olha o 8 marcado aí, é maior que 415, que é a pontuação do Rafael e da Bruna, tá vendo aqui? E aí pergunta o seguinte, quem fez mais pontos? Foi o Rafael, olha o Rafael, ele fez o quê? 3 pontos a mais que Bruna, tá bom? Essa é a pontuação deles, da Bruna e do Rafael. O Rafael tem mais pontos. E aí no exercício 3 vai mostrar então outros sinais. Esse sinal aqui significa menor que, esse sinal aqui maior que. Ah, como que eu vou lembrar, professora? Se você passar um tracinho aqui, tá vendo, ó? Né? Parece o número 4. Se você passar um tracinho aqui, parece o número 7. Essa é uma dicasinha que meu professor bem antigo já tinha explicado. E esse aqui é o sinal de igual que vocês conhecem desde que vocês nasceram, né? Igual a, certo? Comparando, então, a quantidade de números, maior, menor ou igual. E no exercício 3, vai falar isso daí. Para comparar dois números, podemos usar os símbolos menor que, maior que, igual. Considere as informações das atividades 1 e 2 e complete cada lacuna abaixo com um desses símbolos. Então, letra A. Fernando fez mais pontos que Ricardo, pois o quê? 293 é o quê?
maior que 175, tá? Então, esse símbolo significa maior. B. Andréa fez menos pontos que Ana, pois 321 é menor que 320. Rafael fez mais pontos que Bruna, pois 418 é o quê? Maior que 415, tá? E aí temos uma reta numérica com o quê? Com números. Se a gente for observar bem essa reta numérica, olha que elas estão, essa reta ela está mudando de 2 em 2, ó. E esses números em azul, eles já estão na reta. E esses daqui estão faltando, tá vendo, ó? A gente vai contar de 2 em 2, ó. 553 mais 2, 555. Mais 2, 557. Mais 2, 559. Mais 2, 561. Depois mais 2, 563. Mais 2, 565. Mais 2, 567. Mais 2, 569. Mais 2, 571. E mais 2, 573. E lá no exercício A, tem o que? Os números que você tem que encaixar nessa reta numérica, tá bom? E eu já fiz para vocês. Depois, no exercício B, escreva os números das fichas em ordem crescente correspondente à reta numérica. Então, você tem que pensar do número que? Menor que. Então, você vai pegar os números desse exercício aqui, ó. Pega os números deste exercício aqui, ó, deste exercício aqui, e você vai colocar em ordem, do menor para o maior. Então, fica assim, ó, 553, menor que 555, que é menor que 561, que é menor que 565, que é menor que 567, que é menor que 573, tá certo? E aí, no exercício C, o número 521 é maior ou menor que o 553? Ele é menor, tá bom? Menor que, tá? E aí você coloca menor, tá? Como você pensou para responder? Você viu os números e viu na ordem da unidade, certo? 551 mais 2 dá 553. Então, o número, ele é o quê? Menor, 551 é menor que o 553, na sequência numérica. Depois, gente, nós vamos para a página 106. Abre o livro na página 106. E a gente vai continuar o exercício sobre multiplicação, que a gente já tinha começado, e hoje a gente vai fazer a multiplicação do 4 e do 5. Exercício número 1, na página 106, ó, 106, essa página aqui, tá bom? 1. Marcelo e a família dele costumam separar do lixo o que pode ser reaproveitado. Ele e o pai usaram 4 garrafas de plástico vazias para construir um avião. Se fossem construir mais aviões como esse, de quantas garrafas Marcelo e o pai precisariam? Complete o quadro. E aí do lado do quadro tem o pai do Marcelo e o Marcelo. Aí tá escrito assim, ó, a quantidade de garrafas necessárias depende da quantidade de aviões que vamos fazer. Tudo bem. Então a gente vai ver a tabela. Essa tabela, ela tá aqui. Mas essa tabela tá faltando um espaço, tá bom? Olha lá, certo? Eu fiz um outro espaço para vocês entenderem melhor essa multiplicação, que eu acredito que vai ficar mais fácil, tá? Olha aqui, quantidade de aviões, quantidade necessária de garrafas para fazer esses aviões e o que? A tabuada aqui pensando na soma de parcelas iguais, certo? Então, um avião, como eu faço? Eu preciso de 4 garrafas, tá? 4, então 4 vezes o número 1 vezes 4 igual a 4. Então, 4. Depois, vou fazer 2 aviões, 2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou precisar de 4 mais 4, igual a 8. Então, 2 vezes eu repeti o número 4, ó, 2 vezes eu repeti o número 4, que é igual a 8.
eu vou precisar de 3 aviões. O que eu vou fazer? Ó, cada 4 aqui é um avião. 4 mais 4 mais 4. 4 mais 4, 8, mais 4, 12. Então, 3 vezes o número 4 igual a 12. Vou fazer 4 aviões, tá? Então, olha lá. 4 mais 4 mais 4 mais 4. 4 mais 4, 8, mais 4, 12, mais 4, 16. Então, 4 vezes o número 4 é igual a 16. 5, tá? Então, olha lá, vou repetir 5 vezes o número 4. Ó. 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4. 4 mais 4, 8, mais 4, 12, mais 4, 16, mais 4, 20. Então, 5 vezes eu repetir o número 4, que é igual a 20. Aqui, 6. Então, eu vou repetir 6 vezes aqui, ó. 4, mais 4, 8, mais 4, 12, mais 4, 16, mais 4, 20, mais 4, 24. Dá 24. Então, 6 vezes eu repeti o número 4, que é igual a 24, tá vendo? Eu repeti 6 vezes o número 4 aqui. Depois, 7. Vou escrever 7 vezes aqui, ó, tá vendo, ó? 4 mais 4, 8, mais 4, 12, mais 4, 16, mais 4, 20, mais 4, 24, mais 4, 28. Então, olha lá, 7 vezes repetir o número 4, que é igual a 28. Então, olha lá, 7 vezes 4, 28. 8. Eu repeti 4 vezes o número 8 vezes o número 4. 4, ó, tá vendo? E vai dar o quê? 32. 9. Eu repeti 9 vezes o número 4, que é igual a 36. E aí, eu vou repetir 10 vezes o número 4, que é igual a 40, tá bom? Então, essa daqui é a tabuada do 4. E embaixo está escrito, todas essas multiplicações fazem parte da tabuada do 4. B. Em sua opinião, é importante reciclar materiais? Lógico que é importante. É importante a gente reutilizar os materiais antes de jogar para o lixo, tá? E isso é importante para a natureza, para a preservação da natureza. 5. Exercício 5. No exercício não, a multiplicação do número 5. Então, 5, tabuada do 5 que a gente chama. Está na página 107. Aí, então, do lado aí ao lado, tá bom? É essa página aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Essa página aqui, ó. Tá? Vai falar sobre basquete. A professora de educação física organizou um campeonato de basquete na escola. Cada time tem 5 jogadores. Um time. Então, um time, nós temos o quê? 1 vezes 5 é igual a 5, né? Por quê? 5, só 5. Então, em um time, há 5 jogadores. Aí, depois, no B, 3 times. 3 times, olha lá. 5 mais 5 mais 5. 5 mais 5, 10 mais 5, 15. Ou 3 vezes, eu repeti o número 5, que é igual a 15. Aí, depois, então, nós temos em 3 times, há 15 jogadores. Depois, exercício C. No C, 4 times. Então, nós vamos repetir 4 vezes o número 5. 5 mais 5, 10, mais 5, 15, mais 5, 20. Ou 4 vezes 5 igual a 20. Em 4 times, nós temos 20 jogadores. Tá? Aí, na continuidade de 6 times. Então, 6 times, nós vamos fazer o quê? Nós vamos repetir 6 vezes o número 5, ó. Tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 mais 5, 10, 15, 20, 25, 30. Então, deu 30. Ou 6 vezes repetir o número 5, que é igual a 30. Então, em 6 times, há 30 jogadores. Tá? E no exercício E, 7 times. Então, nós vamos repetir 7 vezes aqui o número 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5 mais 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Ó, deu 35. Ou 7 vezes, eu repeti o número 5, que é igual a 35. Em 7 times, há 35 jogadores. Tá bom? Aí depois, fala para completar um quadro abaixo, que é o quadro da multiplicação do 5. Então, aqui já tem vezes e aqui tem o 5. E aí tem os números aqui para você multiplicar, ó. Todo número vezes 0 é igual a 0. 1000 vezes 0 é igual a 0, 10 vezes 0 é igual a 0, todo número vezes 0 é igual a 0.
Então, olha lá, 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Como eu expliquei lá na sala. Contando de 5 em 5 com os dedos, ó. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Tá bom? Contando de 5 em 5. Fica até mais fácil para você usar os dedos da mão. Depois, a gente vai para a página 155 do livro. Na página 155, a gente vai retornar, olha lá, as grandezas de medidas, olha lá, com a régua. Lá em cima, na página 155, está escrito assim, ó. 3. Larissa traçou uma linha com 10 milímetros, né? 10 milímetros. Ou seja, se você contar a régua com 10 milímetros aqui, você vai do 0 até o quê? 1 centímetro. Aqui, ó. 1 centímetro. Cada risquinho aqui da régua, tá? Se você contar os risquinhos da régua bem pequenininhos, vão dar 10 milímetros, tá? Então, 10 milímetros é igual a 1 centímetro, que é o que tá falando ali embaixo. Depois, 4, exercício 4. Então, vai ter o quê? Nós vamos medir alguns objetos que já tem aqui. O primeiro objeto que foi medido foi o apontador. Então, tá escrito assim, ó. Esse apontador mede 43, vejo que tá marcado nessa régua, que tem uma régua laranja aí. 43 milímetros. Se você contar do 0 até onde tá marcando ali, vai dar 43 milímetros. Ou, se você contar os centímetros, dá 1, 2, 3, 4. E depois tem três linhas pequenininhas aí que dá milímetro. Então, 4 centímetros e 3 milímetros. Depois no exercício A, nós temos um clips. Olha lá. Aqui, ó. Tá vendo aqui o clips? O clips você tem que vejam que ele tá bem encostado no 0, né? Começando do 0. Ele vai do 0 até depois um pouco do 3. Então, ele tem 32, mais 2 pontinhos depois do 3. Então, ele tem 32 milímetros, contando de 10 em 10, ó, 10, 20, 30, tá? Cada centímetro tem 10 milímetros, 10, 20, 30, mais 2 milímetros, 32 milímetros. Ou, a gente pode falar 3 centímetros e 2 milímetros. Depois do exercício B, olha lá, tá vendo do lápis? Então, você vai pensar até onde vai ali o lápis, até o final. Então, ele começa do 0 e vai até 12 alguma coisa. Então, olha lá, do 12 até o 12, então a gente tem que contar assim, ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. 120 mais 8, então dá 128 milímetros, ou 12 centímetros mais 8 milímetros. Essa é a medida, então, do clips. Essa é a medida que eu acabei de falar para vocês. E aqui é a medida do lápis, certo? Medido, então, medido em milímetros e medindo também centímetros e milímetros, certo? E aí você pode medir o que você quiser aí na sua casa com a régua. Seria interessante você medir o caderno, a borracha, né? A mesa em centímetros, seria interessante para você conhecer um pouquinho mais sobre essa parte de medidas, tá bom? Então, por hoje é só até aqui, viu? E aí, a semana que vem a gente retoma com esses livros e também com os livros que vocês foram lá buscar lá na escola. Eles vão servir para as atividades que nós realizaremos na aula ao longo do mês de junho, tá bom? Então, fiquem ligados aí, deixem os livros todos certinhos para a gente fazer a aula com os livros novos que vocês acabaram de receber e mais os livros que também vocês já estão com eles fazendo as atividades, beleza? Então, um ótimo final de semana para vocês. Tchau, tchau!